Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos novamente, nesse momento de fé, de oração, de encontro com a Palavra de Deus. Inicio com você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje fazemos memória de Santa Catarina de Sena. Podemos dizer que uma mulher eucarística, de adoração, em nossos tempos requer uma grande devoção e um grande amor a nosso Senhor na Eucaristia. Por isso, vamos aproveitar esta ocasião e pedir a intercessão desta santa. Neste tempo cruel de peste, muitos católicos têm se refugiado na adoração eucarística. Isto tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Nesta quinta-feira, que possamos recordar de nosso Senhor e reparar os pecados da humanidade diante da adoração, da presença do Cristo ressuscitado. Vamos à palavra de Deus meditar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje é narrado por São João, no capítulo 13, do versículo 16 a 20. Este texto faz uma espécie de retrospectiva e volta praticamente à cena do lava-pés que escutamos na Quinta-feira Santa, um dia como hoje. Chegou o momento de Jesus passar deste mundo para o Pai. Durante sua última ceia, com seus amigos mais próximos, para comemorar a festa religiosa da libertação da antiga escravidão no Egito, ele lhes lava os pés. Jesus, inclusive, recorda o Salmo 41, aquele que come meu pão vai levantar o calcanhar, e assim como nós ouvimos na passagem, falando de alguém próximo a ele, alguém que faz parte do círculo de amizade. No caso aqui, o Judas. E levantar o calcanhar significa, em outras palavras, trair, colocar uma armadilha. É exatamente aquilo que faz Judas. Então, naquela ocasião do cenáculo, do lava-pés, é uma coisa que, segundo o costume, só o escravo fazia.
Em outras palavras, visto pelos apóstolos como Mestre e Senhor, e ele o confirma. Jesus dá um nó na mente deles, pois, lavando os pés dos seus súditos, põe-se então na qualidade de um escravo de todos e coloca essa atitude como um exemplo a ser seguido. Somos chamados a sermos também escravos como Jesus. A felicidade depende da compreensão desta atitude, que, por ser de Jesus, só tem que vir de Deus, pois Deus é essencialmente isso, amor. É o que ele ensina. E mais, a felicidade depende da colocação em prática desta atitude serviçal de Jesus, que se faz menor, e isso no cotidiano da vida. A compreensão e a prática desta atitude humilde de serviço cotidiano aos irmãos e irmãs é que traz felicidade. Como diz o versículo 17, se compreenderdes isto e o praticardes, sereis felizes. Mas os apóstolos ainda não viram tudo, insinua Jesus. Por conta da traição de um dos comensais, outros fatos impactantes haverão de se suceder. Algo mais deverá acontecer. A paixão, morte e ressurreição do Mestre e Senhor, com plenitude do seu ser escravo a serviço da humanidade. E então vão entender quem de fato é Jesus e, consequentemente, como Deus é. Amados irmãos e irmãs, o Mestre se identifica de tal maneira com seus enviados que, ao agirem eles como ele, poderão ser sentidos como sendo um com ele e, ao mesmo tempo, um com o Pai. E isto é pura verdade. Como diz o versículo 20, quem recebe aquele que eu enviar, é a mim que recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Portanto, esta última afirmação de Jesus nos leva a compreender a missão da igreja. A igreja, ela é por natureza missionária. Não dá para entender um apóstolo, alguém que serve a Jesus, sem ser missionário. A missão nasce da igreja, não de uma mera ordem sociológica. Não. Aqui implica a fé. A fé em Jesus crucificado e ressuscitado. Por isso, não é qualquer um que é missionário. Nem todos são chamados. Deus conhece, como diz a palavra, a todos. Alguns até se consideram missionários, querem agir como pastores, enfim. Mas, para ser missionário, é preciso ter feito esta experiência da fé, um encontro com Jesus. Sem esta intimidade, sem uma vida de oração, sem uma entrega por amor a nosso Senhor, a missão não será eficaz. É Deus que nos chama, que nos envia a partir de um encontro com Ele. Jesus estava com seus discípulos no cenáculo, ensinou através da sua atitude o que devemos fazer. Porque quem não está disposto a servir, a dar a vida como fez Jesus, não entenderá bem a proposta. Por isso temos que estar com Ele, permanecer com Jesus e pedir a graça para não trairmos Ele, como fez Judas, como pode acontecer com qualquer um de nós. Portanto, o evangelista nos faz retomar este sentido da vida do cristão que está no servir
e para que na caminhada nós não venhamos a trair nosso Senhor e que possamos pedir a graça também da fé, para que possamos continuar perseverantes e fiéis na missão. É a fé que produz a missão, no encontro com Jesus Cristo. Que Deus conceda esta graça a cada um de nós. Bom Deus, fortalece-nos na ousadia de viver como Jesus viveu, fazendo-nos em comunhão com Ele, humildes servidores uns dos outros e assim sermos todos felizes. Amém. E eu vos abençoo, amados irmãos e irmãs, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, uma santa quinta-feira para você e família. Salve Maria!